Olha, eu tenho conversado com várias pessoas e as pessoas sempre que eu estou conversando, eu percebo que elas se cobram demais, eu percebo que as pessoas não conseguem lidar com os seus erros. E a hora que eu questiono, as pessoas falam, não, realmente, eu não consigo lidar com os meus erros, eu me cobro excessivamente, principalmente quando, durante o meu dia, eu me comprometi a fazer alguma coisa e aquilo não sai do jeito que eu gostaria. E isso me gera uma culpa tão grande que aí a minha semana inteira acaba sendo muito ruim. Como é que eu faço para melhorar então? Então, se você é esse tipo de pessoa que não sabe lidar com seus erros e vive se cobrando excessivamente e isso gera muita ansiedade dentro de você, esse vídeo eu fiz especialmente para você e eu vou te ensinar o que eu comecei a aplicar na minha vida que me ajudou a entender os meus erros, a continuar em rumo dos meus objetivos e a parar de me cobrar excessivamente. Então, fique até o final desse vídeo porque eu vou te falar tudo isso. Bom, mas antes eu quero que você se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho de notificações porque a partir de hoje, toda semana vai ter um vídeo novo para você. Bom, então vamos lá, vamos ao que interessa. Por que vocês acham que as pessoas, ou até mesmo você, se cobra demais? Por que você acha que você não consegue lidar com seus erros? Por que você acha que isso gera uma culpa tão grande dentro de você e quanto mais você se culpa, menos você faz, né? Então, esse é um erro muito grande que as pessoas cometem. E o maior erro das pessoas está em não arrumar a bagunça que existe dentro de nós, né? Muitas vezes existe uma bagunça dentro de você que está causando as consequências aqui do lado de fora. Então você precisa primeiro começar a olhar a bagunça que está dentro de você. Como é que está o seu emocional hoje? Você é uma pessoa que está equilibrada, está com o emocional legal? Como que está o seu espiritual? Você é uma pessoa que tem uma fé forte? Você é uma pessoa que a tua fé te faz ser persistente durante a sua caminhada? Você é uma pessoa que está com o seu físico, né, em dia? Você está cuidando da sua saúde? Porque muitas vezes, gente, quando a gente está mal com a nossa saúde, está se alimentando mal, isso reflete muito na nossa mente. Isso reflete muito no nosso intelectual, na nossa mentalidade, né? Então, é tudo isso um conjunto que faz com que a gente esteja, às vezes, uma bagunça tão grande e as coisas estão acontecendo aqui fora, as consequências estão sendo refletidas aqui fora. Bom, o que acontece? Muitas vezes, quando você procrastina alguma coisa, quando você tem lá um objetivo ali, um compromisso durante o seu dia, e aí você procrastina ele, vai chegar no final do seu dia, você vai se cobrar, putz, eu não fiz aquilo, nossa senhora, aí você vai, né, se cobrar de uma maneira que você vai se sentir culpado por não ter feito aquilo, e aí você vai começar a achar, nossa senhora, o tempo está passando, as coisas não estão fluindo, eu não faço nada, tudo eu estou deixando para depois, e aí no outro dia acumula serviço, e cada vez, e aí vai acumulando, é uma bola de neve. E isso gera uma culpa dentro de nós, né? Uma culpa tão grande que essa culpa ela vai te travar. E aí ela não vai deixar você agir. E aí o que acontece? Toda vez que você sente essa culpa e não age, no outro dia você não vai agir. E aí o fato de você não agir vai te trazer mais culpa. E isso é um ciclo, né? E você vai viver dentro desse ciclo. Culpa, não age, sente mais culpa. E aí você vai se cobrar tanto, cada vez mais, isso vai gerar uma ansiedade dentro de você e realmente você dificilmente vai alcançar seus objetivos. Dificilmente você vai conseguir lidar com os seus erros, porque toda vez você se culpa, toda vez você se cobra demais. E o que você precisa começar a fazer? Que foi uma coisa que eu comecei a aplicar na minha vida, né? Eu era uma pessoa que, por exemplo, eu sempre gostei muito de cozinhar. Então, às vezes eu ia fazer um bolo, ou até mesmo uma massa de macarrão, e eu errava. Errava alguma coisa e dava errado. Eu ficava tão irritado, eu me cobrava tanto, eu me sentia tão culpado por aquilo não ter dado certo, sendo que eu me comprometia a fazer aquilo.
para alguém às vezes, ou para mim mesmo. E isso fazia com que eu jogava tudo fora, eu não tentava de novo, eu ficava irritado o dia inteiro, ficava ali me cobrando, me culpando o dia inteiro, aí no outro dia era um dia horrível também, porque eu ainda estava com aquela culpa do dia anterior. E aí eu comecei a entender que ninguém é perfeito. Aí eu comecei a entender que eu não era perfeito, que eu podia errar. Tá tudo bem quando a gente erra. Só que o que a gente tem que fazer? Entender o porquê daquele erro. Por que não deu certo? Por que o que eu queria fazer hoje não saiu como eu gostaria? O que será que faltou? E a partir do momento que você entende isso, no dia seguinte, você vai tentar ser melhor. Você vai tentar de novo fazer aquilo, mas de um jeito diferente. Muitas vezes, durante a nossa caminhada, a gente vai sair um pouquinho do trilho, a gente vai perder um pouco a linha. Só que a gente precisa aprender rápido com esse erro, com esse tropeço fora e voltar e se alinhar novamente. Então, a gente precisa entender que os erros fazem parte. Erros e fracassos servem de aprendizado. Se você errou, aprende com o seu erro, mas aprende rápido. Nós estamos vivendo num mundo acelerado. Toda vez que você errar, é rápido que aprende. E não é ficar lamentando, não é ficar se cobrando. Quanto mais você se cobra, menos você cresce, menos você evolui, menos você vai atingir seus objetivos. Você vai ficar toda hora desmotivado, desanimado. Então você precisa aprender com os seus erros. Foi uma coisa que eu comecei a fazer. Errei, aprendo. Principalmente lembrar, durante a nossa caminhada, a gente vai lembrando de erros que a gente teve no passado. E, aprendizado. Poxa, lá atrás eu errei. Aqui, o que eu posso fazer agora de diferente? Já errei uma vez, não posso errar de novo. E aí você vai. E mesmo que você erre, de novo, tentando algo diferente, né? Uma coisa é você errar insistindo naquilo que não deu certo. Outra coisa é você errar mudando, fazendo diferente. A persistência é isso. É você continuar de maneiras diferentes. E se errar de novo, tá tudo bem. Vai aprendendo. Uma hora você vai chegar naquele objetivo que você tanto queria. Então, eu vou te dar aqui 3 dicas, né? 3 coisas que eu comecei a fazer na minha vida que vai te ajudar a aprender a lidar com seus erros e parar de se cobrar excessivamente. Isso vai melhorar a sua autoconfiança, né? A primeira coisa que eu comecei a fazer na minha vida é entender que errar é humano. Acho que isso todo mundo precisa fazer, né? Entender que errar é humano, errar faz parte. Porque eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito. E a gente pode amanhã ser melhor. Então, eu comecei a entender isso e falei assim para mim. Então, todo dia, mesmo quando eu errar, mesmo quando as coisas não saírem certo, daquilo que eu combinei, eu vou ser 1% melhor todos os dias. Eu vou fazer 1% a mais que ontem. E isso tem me ajudado demais a entender os meus erros e acertar rápido. A pensar o que eu fiz de errado. Isso tem me ajudado a me cobrar menos. Porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu posso errar e eu sei que eu posso ser cada vez melhor. A segunda coisa que eu comecei a treinar e aplicar na minha vida cada vez mais é a paciência. A gente precisa ter paciência. A gente precisa entender que as coisas têm o seu tempo para acontecer. A gente precisa entender que nada é do jeito que a gente gostaria, que nada é dentro do nosso tempo. Que cada um tem um processo, cada um tem um tempo para atingir um resultado. Né? Mesma coisa a questão de emagrecer. Às vezes a pessoa quer emagrecer 20 quilos em 2 meses, não vai acontecer. 20 quilos em 2 meses, você precisa de um processo. Você precisa de uma caminhada, você precisa ter paciência. Emagrecer é ter paciência. Eu quero ganhar tanto por mês. É um processo de construção, uma caminhada para chegar naquilo. Você não vai sair ganhando 20 mil, 30 mil reais da noite para o dia. Você vai precisar estudar bastante. Às vezes você quer prestar um concurso que ganha isso, você vai precisar passar por um processo. Você vai precisar ter paciência para chegar
naquele resultado que você queria. E outra coisa que eu comecei a aplicar muito na minha vida é me parabenizar. Isso mudou minha vida, né? É você vibrar por cada conquista, as pequenas conquistas. Você conseguiu ler uma página de um livro, às vezes você não lia. Você tem que comemorar isso. Isso vai aumentar a sua autoconfiança. Isso vai fazer você se sentir cada vez mais capaz. E isso vai fazer com que você chegue no final do dia, você se cobre menos. Por quê? Você fez, você tentou, você se esforçou, você deu 1% a mais de você. Você foi 1% melhor. E você teve paciência. Você sabe que tudo tem o seu tempo para acontecer. Então, isso é um treino. Nada acontece da noite para o dia. E se você treinar a paciência, se você se parabenizar todos os dias pelas pequenas conquistas, e se você entender que você não é perfeito, que você está passível de erros, mas que você pode ser cada dia melhor, isso vai te ajudar muito a lidar com seus erros, isso vai ajudar muito a você parar de se cobrar excessivamente e você vai diminuir também até a sua ansiedade pelas coisas. Então, se esse vídeo serviu para você, você gostou, compartilha com mais pessoas que você acha que precisam ouvir esse vídeo, né? O seu feedback também é muito importante, deixa seu comentário, deixa seu like aqui, porque isso vai fazer com que eu entenda que você está gostando e que cada vez mais eu traga conteúdos mais relevantes para poder te ajudar na sua caminhada e você cada vez mais ser uma pessoa melhor. Então, até o próximo vídeo e muito obrigado.